Ó. Ó, olha isso. E a bateria, ó. Ó. Espetacular, minha gente. Olha isso. Isso aí é eterno, né? As músicas ficaram para sempre. Não. Então tá aí, ó, Phil Collins com esse grande clássico aí, que já levou tantas pessoas a se casarem, se apaixonarem. Tá certo, maravilhoso. E o Bendita Hora tem esse gostinho também, sabe? Uma coisa assim, diferenciada, ao vivo aqui nessa quinta-feira do nosso Deus, hein? Vocês estão estranhando, era para ser o Padre Juarez, né? Mas ele já explicou, fizemos excepcionalmente nessa semana, um pequeno trocadilho, tá? Então, hoje eu e amanhã também. E ele ficou na terça, essa semana, um pouquinho para mim. Então, só isso. Mas o programa continua bom, pros dois lados. Vamos aqui, ó, o Padre quer já colocar tudo no nosso Deus. Vem junto comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso, assim seja. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, assim seja. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Muito bem, irmãos e irmãs, olha que alegria, hein? Padre Marcos rodeado só de pessoas maravilhosas nesse programa aqui. Vamos começar, o padre vai apresentar o lado direito meu. Eles estão vindo pela primeira vez aqui na Rede Vida e no meu programa, tá? Começar por ela é cantora, compositora e olha só aqui, ó, esse detalhe. Ela é ex-advogada e decidiu trocar a estabilidade de carreira, né, jurídica pela estabilidade para ser intensa na vida artística. Olha isso que beleza. É a nossa querida Clarissa Melo, cantora. Clarissa, que Deus abençoe você. Seja bem-vinda, querida. Muito obrigada por esse convite maravilhoso. É um prazer imenso estar aqui hoje. Muito bem-vinda, viu? Muito alegria. Obrigada. É, Clarissa, cantora, hein? Maravilhosa. Olha aqui, gente. Ele é ator e digital influencer. Embaixador da academia aí, ó. Boutique Jet, como é que é? Jet. Get up. Get up, get up, get up. Eu gostei, get up. É isso aí. Nosso querido ator e digital influencer, Isildo Galindo. Isildo, seja bem-vindo. Prazer, padre. Prazer. Alegria, viu? Muito obrigado pelo convite. Seja muito bem-vindo. Obrigado. É ator, então. O negócio aqui tá... Vamos aí. Cantor. Isso. Muitos artistas. Somos artistas. Mais, e temos mais. Ó, meu lado esquerdo aqui, ela já é bem conhecida nossa, né? Psicóloga, teóloga, palestrante, mestre em administração de empresa. É ela, Meire Camia. Olha aí, ó. Ó, Meirinha. Ó, a nossa musiquinha. Ó, a toquinha. Viu? A nossa Meire Camia Japinha, bonitinha demais, é linda, é mais bonita que nem oriental. Nem pra ninguém. Obrigada, padre. Meirinha, você é muito querida. Obrigada. Ele está vindo pela primeira vez também no meu programa. Ele é médico infectologista, né? Grande doutor, super respeitado. Doutor Daniel Prestes. Doutor, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Alegria tê-lo aqui, viu? Obrigado. Bacana. Obrigado por o senhor ter vindo. Todo Gente, dia. ó, aproveitando a Meirinha aqui, vamos dar uma olhada aqui, gente. Olha Vamos só. lá. Padre Patrick critica mães de bebês reborn, né? Fala. Reborn. Está faltando marido para essas mulheres. Pois é, você vê, né? Ei, pai. Essa febre aí, você viu isso, padre?
Eu tava... Sim. Olha isso aqui, ó. Parece um bebezinho de verdade. Parece de verdade. Muito. Mostra aí pro povo direitinho aí, gente. Olha ó. aí, gente, é um boneco. Parece uma bebê, criancinha né? de verdade. Parece. Mas muito parecido. é um bonequinho, como fosse um brinquedo, né? Mas não é um brinquedo. É um brinquedo bem real, Sofisticado. realista, né? Caro para chuchu. Caro. Mas qual que é o problema aí nesse caso, né? Existem algumas pessoas que elas fazem uma confusão, né? Então você vai ter assim, até onde é normal e até onde é patológico, né? Então no caso, por exemplo, no nosso desenvolvimento, a gente vai ter uma fase que a criança traz o antropomorfismo. O que é isso? É quando a criança, ela conversa com a caneca, ela conversa com o bichinho. É quando você vê as histórias infantis que uma xícara conversa com o pires, sabe aquela coisa, né? Então, isso é normal quando a gente atribui características humanas a objetos ou animais. Isso faz parte do desenvolvimento humano, mas depois passa, certo? Agora, o que está acontecendo nesse momento é que algumas mulheres estão adotando essas crianças, esses bebezinhos, como se fossem seres humanos, como se eles realmente interagissem. Aí a gente já entra numa outra questão, que é o delírio. Então existe uma coisa que é chamada síndrome do companheiro delirante, que aí já entra num caso mais de delírio, que é quando realmente a pessoa acredita que aquele boneco é um bebê e trata esse boneco como se fosse um bebê. Então vai no posto de saúde porque acredita que está com febre, então ela começa a querer entrar numa vaga de gestante porque ela acredita que ela está grávida do boneco. Então, quando você tem uma confusão entre a tua fantasia e a realidade, então você vai ter um quadro psiquiátrico. Certo? Então essa pessoa ela tá misturando a fantasia com a realidade. E pode acontecer não só com boneco. Pode acontecer, por exemplo, a pessoa ter um delírio de ciúmes ou de perseguição, de achar que alguém está me perseguindo. Existem vários tipos de delírios, né? Esse é um dos tipos de delírio, entendeu? Então, assim, a gente tem que entender que é um quadro psiquiátrico, dependendo do nível. Então, isso é o médico que vai fazer, um psiquiatra que vai fazer o diagnóstico, né? Não é uma situação, mas sim um conjunto de comportamentos durante um determinado tipo de tempo, e aí você faz um diagnóstico, aí tem tratamento com o psiquiatra junto com o psicólogo. Que bom que tem tratamento. Agora, Miriam, sabe a única coisa só que eu quero aproveitar essa fala do padre, porque padre, ele é um sacerdote, ele é um ministro do nosso Senhor Jesus Cristo, Sim. Né? Eu entendi o que o padre estava querendo dizer, mas Sim. eu não usaria essa vertente, apesar de saber que é uma das... É que é o jeito dele É o jeito falar, dele, né? é uma maneira que ele tem até... É até um dom dele usar de uma maneira leve, engraçada. Isso, ele é muito engraçado. Pra coisa. Mas, na verdade, o que está acontecendo aí? Isso aí entra muito numa questão que a gente precisa também pensar. Agora eu falo, eu sou um apresentador padre, eu também sou um sacerdote, né? Sim. E a gente olha assim e vê o que está acontecendo. A gente está preocupado porque as pessoas elas perderam o sentido também da vida em relação a ser o que é ser um ser humano que crê, Sim. que tenha fé. Então isso aí a gente está vendo que perdeu-se totalmente a referência de fé. Porque a questão, a construção de uma família, né? E a crença nos filhos. O filho não é meu, né? O filho é um dom de Deus confiado. Sim. E quem tem fé no cristianismo acredita no quê? Na vida após esse mundo aqui também, que é a vida eterna. Certo. E onde nós cremos pela própria fala do nosso Senhor que nós vamos nos encontrar, fazendo a nossa parte. Sim, claro. Né? Fazendo a nossa parte também. Isso. Então não é que acabou. Então quando eu não aceito o que não me vem, ou que eu perdi, ou porque eu não tenho um filho, e aí a gente percebe que em alguns casos tem pessoas que pegam e querem forçar uma barra para ter filho de qualquer maneira. E se não consegue ter filho, quer arrumar um cachorrinho, se não quiser. Isso. Por quê? Porque às vezes não está compreendendo, isso não é uma condenação, não. Não está compreendendo a harmonia da realidade humana, né? Isso, então isso, e por que a gente vê esse tipo de doença na nossa sociedade? A gente vê, por exemplo, o tanto de solidão, o tanto de dificuldade que a gente está tendo de se relacionar com as pessoas, porque nós estamos evitando conflitos. Então assim, é mais fácil pegar o bebê, é mais fácil pegar um boneco, um cachorro, Sim. uma planta, esse tipo de coisa para cuidar, do que cuidar de uma pessoa de verdade. Cuidar de uma pessoa porque de a pessoa de verdade dá trabalho. E sem dizer que, Entendeu? na verdade, você está desfiando uma coisa que é a questão,
A gente deu risada com o padre, mas não é falta de um homem. É falta de gente, É falta de humanidade. Falta de humanidade, Isso. falta de fé. É. Nós estamos perdendo uma referência sobre a nossa existência. Concordo. Então, o que falta é isso. É a espiritualidade. É a espiritualidade. Então, se a gente não tem espiritualidade, nós estamos sem o contato com a gente mesmo. Porque o contato de Deus, ele vem através da nossa vida interna. Se eu não tenho essa vida interna, eu só tenho vida externa, do tipo o que eu vou comer, o que eu vou fazer, os meus prazeres do corpo, Sim. eu não tenho esse alimento interno. E é isso que nos adoece. Buscar aquilo que é mais fácil. algo artificial para tentar Exato. substituir o real que entra até no transcendente. E essa espiritualidade, ela vem da relação. Sabe, por exemplo, paciência, tolerância, justiça, é sempre com relação a outra pessoa. Então, eu não posso me isentar da relação achando que eu estou crescendo ou que eu sou melhor do que alguém porque eu não me relaciono com as pessoas. Ao contrário, né? Eu estou fugindo de um problema maravilhoso. Eu gostaria que a gente não ficasse, consigo resolver. acho que ia girar legal aqui, né? Esse Mas olha só, temos uma outra informação aqui também, porque aqui é pega fogo. Aqui é isso aí, vamos lá. Vamos aqui, ó. Transição de carreira, tá? Já entendeu aí? Coragem para seguir os sonhos. Pois é, o padre apresentou aqui a nossa querida Clarissa Mello, que eu falei que ela é uma ex-advogada que decidiu trocar, né? Vamos entender um pouquinho isso, porque com a experiência dela, pode ser legal a gente entender essa transição de carreira aí, né? O que levou ela a fazer essa transição? Será que isso tem a ver com você descobriu pelos dons que você tem, né? O ofício que você realmente foi chamada para ter. Às vezes a gente acha que é um caminho que a gente está indo. Eu vou, pô, mas não é aqui não, eu já até me formei e tal. Às vezes a gente já está numa certa idade, pô, não é aqui não, é lá. Exatamente. Conta um pouquinho essa transição, Clarissa. Bom, eu canto desde os 7 anos de idade e eu participei de um musical. Eu sou de Santa Catarina originalmente. Eu participei de um musical durante 15 anos da minha vida, em que a gente teve diversas experiências, viajamos pelo país inteiro, mas eu sempre tinha aquela ideia de que a música era só um hobby. Ela não poderia me dar um retorno financeiro e uma carreira. Os meus pais queriam que eu fosse advogada, eu fiz a faculdade, passei na ordem, advoguei, mas eu não estava feliz. E eu fiquei me perguntando durante tanto tempo, será que a vida é isso? Se eu viver até os 80 anos, aos 90, eu vou passar 60, 70 anos acordando mal-humorada para ir para um lugar que eu não quero ir? Isso está me adoecendo. E isso realmente me adoeceu. Inclusive, foi a minha espiritualidade e a minha psicóloga que me ajudaram a encontrar o que estava de errado, o que eu precisava fazer. Não foi fácil, não foi do dia para a noite, foi muita busca interna, muita busca espiritual. Mas quando eu entendi, eu me preparei durante 2 anos, financeiramente, psicologicamente, até eu deixar pôr esse stand-by na minha carreira de advogada, porque, claro, eu vou envelhecer. Se aos 60 anos eu decidir voltar a ser advogada, eu tenho a minha carteirinha da ordem. Mas hoje, o que me faz feliz é todos os dias eu acordo sorrindo, eu tenho muita alegria para levar para as pessoas, eu amo fazer isso, eu me sinto realizada. Eu pouco reclamo da vida. Foi uma mudança, assim, totalmente oposta do meu caminho. Quando a gente está alinhado, né, com o propósito, exatamente, o dom que Deus deu, nossa, e precisa ter coragem, né? Ter coragem. Precisa. Porque, na verdade, a gente descobre também, não é, Clarissa? Acho que você experimentou isso, que o que é você encontrar a felicidade. A felicidade está dentro de você, né? Exatamente. Agora, você pode ser feliz em várias instâncias. Eu posso ser uma pessoa que eu sou desnudado de bens materiais, eu posso viver de uma maneira muito simples, porque eu mesmo trabalho numa carreira, mas eu sou feliz. Sim. Eu me realizo sendo assim, eu me realizo fazendo com esse salário que eu tenho, que não é muito, mas eu sou feliz. Porque você sabe que tem pessoas que ganham muito bem, sim, elas não são felizes. Sim, não é o suficiente. E isso também é respeitar a nossa individualidade. Quem é a Clarissa? Porque a pessoa recebe X, eu preciso de X para receber? Exatamente. Ou se ela recebe só 0,5X, eu vou ser feliz com 0,5? A gente tem que é o autoconhecimento e entender, você está feliz, né? com o que você gosta, Nossa, você faz uma diferença naquilo que talvez muitas pessoas também fazem. Exatamente. Mas porque você ama, esse é o meu mundo. Isso. Você consegue tirar de um limão uma limonada. Exatamente. Não existe nada mais prazeroso do que a gente acordar
e querer viver aquele dia, sabe? Eu quero viver a minha vida, eu agradeço por tudo, assim, eu sou outra pessoa. E o interessante é que na história dela, você vê que ela fez o caminho que todo mundo faz, que é assim, você tem que fazer uma faculdade, você tem que ter uma profissão, né? Ou você tem que ser médico, você tem que ter advogado. A sociedade nos cobra sobre isso. E aí você acha que aquele caminho é o caminho certo. Sim. Então, como você não quer errar, você só tem essa vida, então você fala, não, eu vou fazer tudo certinho. Só que quando você alcança aquilo, que ela pegou a carteirinha da ordem, ela fala, ué, era isso? Era esse o caminho Não certo? tá fazendo sentido. Não nutriu, né? No dia a dia dela, foi percebendo que aquela realmente estava faltando alguma coisa. E aí ela vai fazer um caminho totalmente fora do comum. E aí as pessoas vão falar, Clarissa, você é louca. Você é doida. Imagina que você vai largar um negócio que é certo por uma coisa de artista. Artista tá cheio hoje, filha, todo mundo quer cantar. Minha mãe sempre fala isso. Mas eu acredito que se a gente encontra o nosso dom, o que a gente veio fazer aqui, não tem como dar errado. Verdade. Não existe. Sim, a carreira artística ela não é tão estável quanto a carreira de advogada. Mas eu acho que a graça... É tudo igual. É tudo igual. Claro. E se a gente faz o que a gente gosta, é incrível, gente. Eu boto o pé fora de casa, surgem oportunidades pra mim. E é até a fé de acreditar que eu nem um vou... imã, né? Exato. Então, Pra mim, essa é a resposta. Esse é o sinal de quem... Às vezes a pessoa me pergunta, Meire, como é que eu sei o meu dom? O seu dom é o que te faz feliz. Exato. Aquilo que você faz e te vibra o coração, você fala, cara, esse é o dom. Tá vendo? Entendeu? Tá gostando do papo aqui? Vamos lá, minha gente. Mais uma outra Nós informação estamos aqui no cafezinho. Tá dando café? Tá uma delícia. Cafezinho aqui é o Rodolfo que faz. Vamos dar uma olhada tá aqui? Ótimo. Olha aqui, ó. Vamos lá. Aumento alarmante de casos de influenza entre idosos exige atenção redobrada. Doutor, isso aí a gente tá falando aqui fora do ar, né, doutor Daniel? Sim. Doutor, realmente a gente tá vendo assim, um aumento assim, olha, parece que cada fase do ano é calor, vem uma peste. É o outono, vem uma outra peste que com uma outra doença. Pois é. Aí vem o inverno, vem com uma outra peste. Quer dizer, a gente agora vai viver assim Tem mesmo? sossego No meio mais, da né? peste. Vai viver no meio das pestes mesmo assim, direto e reto. O que pode estar levando? O senhor comentou algumas coisas que tem a ver com a influência no globo terrestre mesmo, né? E parece que está tendo uma influência de modificar a vida do ser humano. E até os bichinhos estão ficando monstruosos, cara. Sim, no caso da influenza em especial, né, a gente sabe que o que mais traz esse aumento do número de casos agora é a mudança climática, né, que a gente enfrenta. Então, entrou essa época de baixas temperaturas, né, de mais baixas temperaturas, então, entre abril e julho, as doenças respiratórias aumentam como um todo, não só a influenza, né? A influenza, a gente fala bastante dela, porque ela, dentre as doenças respiratórias, ela é uma das que pode, principalmente, causar agravamentos de saúde com necessidade de hospitalização, UTI, até aumento do número de óbitos. E especialmente falando dessa população, que é uma população vulnerável, né, frágil, então, frente à população de idosos, o que a gente fala? Existe um contexto que chama de imunossenescência, que é a senilidade do sistema imunológico. Então, a partir de 60 anos, nosso sistema imunológico fica mais frágil e ele perde a eficácia de nos proteger de uma maneira boa como ele protegia antes, né? Para bebê, né? Para as crianças. Exatamente, são os extremos de idade. No bebê, no recém-nascido, a gente fala de imaturidade do sistema imunológico. E no idoso, a gente fala de senilidade do sistema imunológico. Então, isso traz mais vulnerabilidade para algumas doenças. No caso da população idosa, ainda mais, uma das coisas super importantes da gente tocar no assunto agora tem uma baixa cobertura vacinal hoje em dia dessa população que a gente está vendo. Nesse momento, apesar da campanha, atualmente, os últimos dados, boletins epidemiológicos mostraram que 16% só de cobertura vacinal nessa população, nas populações mais vulneráveis. Aí inclui gestante, as crianças abaixo de 6 meses, né? Todo mundo que tem mais risco de adoecer de maneira grave. Sendo que o intuito, a meta é bater 90% de cobertura vacinal, a gente tem 16%. Então, quer dizer, tem alguns fatores que levam essa população, além da condição própria de saúde e da idade, a poder adoecer de uma maneira pior. Mas será que talvez, assim, eu não sei se isso é uma coisa de ilusão, uma falácia apenas. Acho que muita gente fica um pouco com medo de tomar,
Porque hoje muitos casos de pessoas que tomam, acabou de tomar vacina, Isso, e fica ela gripado. fica doente e fica gripada, mas muitos casos. Será que as pessoas não começam a embaraçar a cabecinha de ó, eu não vou tomar isso não, não é? Será que isso... Foi excelente ter tocado nesse assunto, porque isso é um mito que a gente precisa falar. Então, primeiro, a vacina de influenza, ela não causa gripe, tá? Primeiro porque ela é uma vacina de vírus inativado, é vírus morto. Vacina de vírus inativado não causa doença, não pega a doença através da vacina. O que acontece muitas vezes é que, como nós estamos numa época sazonal para diversos vírus respiratórios, tem muitos vírus respiratórios circulando, esse indivíduo ele pode, muitas coincidências, ele pode estar incubando um vírus quando ele toma a vacina, que pode ser inclusive o da influenza, ele está incubando e aí toma a vacina logo depois se manifesta, ou concomitantemente ele se infecta com outro vírus que não da influenza. E aí ele acha que Tá? é a vacina. Exatamente. É óbvio que a vacina ela pode trazer alguns efeitos adversos, Laterais. como dor local, Muscular, uma dor muscular, às vezes uma febre baixa, que isso não vai passar de 24, 48 horas. Mas você não vê um indivíduo adoecer de influenza por conta de influenza. E esse ponto é super importante porque isso realmente impacta na cobertura vacinal. a população. Tá? Muita gente, eu tenho muito paciente que fala, eu não tomo mais essa vacina porque toda vez que eu tomo essa vacina eu fico doente, toda vez que eu tomo essa vacina eu fico gripado. Então E o que você fala da cobertura vacinal é porque não tem vacina para todo mundo ou as pessoas não estão se vacinando? Tem vacina para todo mundo, mas assim, tem alguns fatores que impactam essa cobertura vacinal. A primeira está sendo um pouco subestimada a gripe, né, que é a influenza, com relação à gravidade, né? Não é tem diferença entre resfriado. O resfriado é causado principalmente por um vírus que a gente chama de rinovírus, o vírus do resfriado comum, aquele resfriado, aqueles sintomas leves, só coriza, uma dorzinha no corpo, uma febre baixa. A influenza é a gripe. Então existe um momento em que se subestima o risco da doença, tá? E atualmente quase que metade dos óbitos causados nos casos de síndrome respiratória aguda grave. O que é síndrome respiratória aguda grave? São os casos de infecção respiratória que evoluem de uma maneira grave a ponto do paciente precisar de oxigênio. Então evolui para uma pneumonia? Uma pneumonia com necessidade de internação. Hoje em dia, praticamente metade dos casos que morreram de síndrome respiratória aguda grave são causados por influenza. Então não dá para subestimar. Antigamente as pessoas falavam da gripe, a gente não falava influenza, né? Falava a gripe. E a gripe, entre aspas, era uma questão de tempo, uma semana e pouco, você estava curado. Mas ela teve mutações aí. Exato. Que derruba, né? Exato. Agora elas derrubam. Exato, e esse é um outro ponto importante. Então essa é uma grande diferença entre gripe e resfriado comum. Gripe é febre alta e um paciente muito debilitado. Outra coisa que é importante sobre essa parte das mutações é que precisa, e essa é uma dúvida muito frequente também entre os pacientes, por que eu preciso tomar vacina todo ano, né? Ah, mas eu já tomei ano passado. Por quê? É um vírus que tem alta capacidade de mutação. Então, a vacina feita agora, nessa época que está sendo distribuída, começou em abril, inclusive, a campanha, ela é feita a partir de uma avaliação do ano anterior de quais cepas circularam no mundo, e aí essa vacina é produzida a partir dessa novidade das cepas vacinais a partir do isolamento do vírus no último ano. Agora, por exemplo, a pessoa vai tomar a cepa antiga. Aí ela vai pegar uma cepa nova, óbvio, né? O fato dela ter tomado uma vacina com cepa antiga ajuda essa pessoa com a cepa nova a reagir? Ou é a mesma coisa? É como se ela pegasse uma cepa nova, o organismo não entende? Na maioria das vezes ela pode ter uma infecção completamente nova. Porque alguns vírus de cepas anteriores compartilham estrutura genética semelhante, que pode até ser que você tenha alguma imunidade de memória que te ajude um pouco, mas não dá para ir por essa lógica. Entendi. A gente está compreendendo bem aqui o que o doutor está falando. Graças a Deus ele explica muito bem, viu? Obrigado, viu, doutor? O senhor é muito claro e didático para explicar. Obrigado. Só que é o seguinte, a questão agora é o nosso povo entender isso bem, porque realmente a coisa é confusa, porque as pessoas falam, por quê? Exatamente, boa pergunta. Por que nós estamos vacinando todo ano, sendo que antigamente tomava uma vacina e a coisa praticamente se mantinha durante alguns anos? Porque agora nós estamos dentro de um outro fator da vida urbana que teve toda uma mudança climática.
ambiental, isso está impactando no nosso meio ambiente, isso está criando vírus novos, cepas novas, como o doutor falou. Por isso a gente precisa agora, aquilo que era remoto, mais de 3 em 3 anos, 5 em 5 anos para vacinar, você tem que vacinar todo ano agora, tá certo? Então, fica atento. E ele explicou bem, não é porque você tomou injeção que você pegou gripe, é que você já está com algumas invasões aí por causa do período do ano. Isso é importante. Médico é bom demais. E essa vacina aí, ó, para combater a influenza, ela é liberada para toda a população gratuitamente, viu? Vamos lá, meu povo. Vamos lá, tá bom? E, olha, tem aqui, explica, o doutor explicando bem. Muito bem, minha gente. Vamos aqui uma outra informação. Olha isso aqui que legal, ó. O poder dos influenciadores digitais. Nós estamos vivendo uma era agora dos influenciadores digitais, que é um trabalho que ele é maravilhoso, ele é interessantíssimo, mas ele pode ser perigoso? Isildo, é uma alegria ter você aqui. Obrigado. Fala um pouquinho para nós do poder dos influenciadores digitais. É o futuro, né? Nós estamos vivendo nessa fase de influenciadores digitais e a gente tem que ter realmente um cuidado com a influência digital, né? Porque, por exemplo, para começar, como eu me tornei influência digital? Um bolo. Com o quê? Um bolo. Um bolo? Você acredita? Eu sempre fui. Sou ator, né? Minha formação é de ator. E durante a pandemia, tudo se fechou. Foi. Né? Eu fiquei sem R$1, né? Fiz empréstimo e a coisa estava bem difícil de trabalhar. Mas naquela época a gente tinha as redes sociais, já tinha alguns seguidores. E no dia do meu aniversário, eu recebi um bolo de uma amiga, né? Naquela época da pandemia, por encomenda, né? Chegou em casa. E aí eu comi, eu achei o bolo maravilhoso e postei lá um story. E esse story, tipo, rendeu 1.000, 1.500, 2.000 pessoas visualizando, perguntando, o que aconteceu? Onde que esse bolo é gostoso? Eu tô querendo, faz tempo que eu não como bolo. E aí eu comecei a postar, né, o endereço dela, o contato dela, e aquilo foi viralizando, foi crescendo o negócio dela. E aí eu vi uma oportunidade, porque eu precisava, né, ganhar. Legal. E era uma forma de divulgar o trabalho da outra pessoa e ela também ganhar, na pandemia que estava tudo fechado. A gente tentou teatro online, nada dava certo. E aí, fui ganhando seguidores com isso. Né? O pessoal do bolo começou, comprei lá com o Isildo, tava lá no Instagram do Isildo. E aí as coisas foram crescendo. E aí eu vi uma oportunidade de mostrar, né, outros nichos, outras pessoas, o trabalho de outras pessoas nas minhas redes sociais. E isso aí foi crescendo, né? E aí, com o tempo, fui pegando grandes marcas, né? Hoje já consigo divulgar marcas. Eu faço muito nicho de gastronomia. Legal. Né? Então, vou em bastante restaurantes, né? Para divulgar o trabalho deles, para divulgar os pratos. E aí as coisas foram acontecendo. Mas, realmente, né? A gente tem um grande perigo. A gente está nessa Onda das nessa onda das bets. bets. Porque na verdade, assim, que nem você já colocou um pouco algumas qualificações nas áreas que você entrou. Sim. Para você ser um influenciador ali. Sim. Mas assim, a gente fala de alguns perigos, por exemplo, até alguns médicos mesmo, né, doutor? A gente está falando aqui. Sim. Que hoje, alguns influenciadores, eles, dependendo com o que eles estão trabalhando, eles entram em áreas no qual eles não tiveram a sua formação, sim, às vezes clínica, médica, e os caras hoje em dia todo mundo é tudo. Eles estão com tantos seguidores que eles falam, e a palavra deles é mais forte que o médico, como o nosso doutor Daniel aqui, que é um infectologista formado, que estudou anos, sabe o indivíduo todinho por dentro, a questão de vírus. E os influenciadores têm um poder de palavra que estrangula um médico. Exatamente, mas aí vai muito, eu acho que da questão de ética, sim, né? Questão espiritual, questão de formação, né? Por exemplo, já chegaram para mim, para me divulgar jogos e tudo mais, mas eu acho que não faz parte do meu caráter, né? Então eu resolvi me abster. Por quê? Porque é a minha imagem que está ali. É um pouquinho aquilo que ela falou, né? Uma coisa que tem que entrar com a tua vida, com os teus dons, sim, exatamente, aquilo que te faz feliz, né? Exatamente. E aí, mas, por exemplo, o mundo também está complicado, né? Porque as pessoas, elas estão fáceis de ser influenciáveis, né? E isso vem de muito tempo atrás. Eu vejo um exemplo que eu dou, por exemplo, meu avô. Meu avô adorava jogar no bicho.
Ele pegava o dinheiro da aposentadoria. E naquela época não tinha influencer, não tinha TV, não tinha nada. Verdade. Então, é muito da... As pessoas que já estão doentes... Elas se relacionam com aquilo que elas acreditam, né? Exatamente, e já pega aquela fase ali que o divulgador, não estou falando que ele está correto, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente está divulgando, né? Por exemplo, se eu vou num restaurante que eu não conheço, primeiro eu vou pesquisar, é legal, as pessoas falam bem, vai ser bom para mim, vai ser bom para o essa pesquisa anunciante. de campo primeiro que você Claro, faz, diagnóstico. Claro, porque tipo, é o meu rosto que está ali e eu estou influenciando ou não outras pessoas, né? Então, por exemplo, teve alguns lugares que eu neguei aí. Por quê? Porque os comentários, a gente vai no Reclamar Aqui, hoje é muito fácil de você buscar. Eu olho lá. A gente tem que filtrar também, né? Claro. Porque o pessoal da internet, pra todo mundo, o pessoal né? da internet, ele é muito cruel. Né? É muito fácil, por quê? Porque não te dá a cara a tapa. Então, ali para você criticar qualquer coisa, qualquer trabalho, é facilmente. Mas aí você tem que filtrar, né? Aí o trabalho você vai filtrar. E se é uma coisa que não é legal, eu não vou. Por quê? Porque já que eu tenho os seguidores fiéis ali que estão comigo, que estão consumindo o meu conteúdo, tem que ser uma coisa legal para eles também. E você vai mostrando também a sua idoneidade, você vai mostrando o seu caráter, você vai mostrando... Sim. É aquilo que você falou. Você está colocando a sua vida, a sua pessoa, no meio de milhares de pessoas, fora do teu habitat até. Então, é uma coisa muito sagrada. Até para você ser um influenciador, você tem que ter um êxito naquilo que você está fazendo e pesquisando, né? E a gente impacta as outras pessoas, né? Por exemplo, a carreira de ator mesmo, ela impacta, você não sabe até onde que vai chegar, até onde uma criança, por exemplo, eu faço muito teatro infantil, você não sabe até onde que você vai chegar ali, né? Verdade. Gente, maravilhoso, hein? Olha o Isildo aqui contando algo maravilhoso para todos nós. Eita, nós. Vamos aqui, minha gente. Vamos a uma outra notícia aqui para a gente pegar essa turma maravilhosa aqui. Ó, empreendedorismo artístico. O que há por trás de um... Single. Minha Flor, o que há por trás de um single? Para a gente entender esse empreendedorismo artístico aí. Você pode falar para a gente um pouquinho, Clarissa? Com certeza. Assim, padre, depende do objetivo da pessoa. Hoje em dia, as músicas mais virais, elas não são mais tão feitas de poesia. Elas são... Elas trabalham com outras partes. A nossa psicóloga está aqui concordando com a cabeça. Com algo mais chiclete, algo mais viral. A própria melodia, ela já te leva para algum sentimento, outra coisa. Não é o que eu costumo trabalhar. Eu saí da minha carreira de advogada para viver a minha verdade. E eu gosto de escrever e cantar o que eu sinto. Ou o que você sente, o que as pessoas sentem. Inclusive, tá na minha biografia no Instagram, eu coloquei, eu canto o que você sente. Porque eu quero fazer da minha carreira a minha verdade. Então, eu nem sei compor uma música que fale qualquer abobrinha só para viralizar. Eu ainda tô contra... Para vender o produto. Só para vender. Vai te trazer muito dinheiro. Mas, assim, até que ponto isso te realiza? Eu vou contra a maré mesmo e vivo a minha verdade. Pegando só um ganchinho que você falou, uma vez fizeram uma entrevista com a Fafá de Belém, e uma vez um repórter fez a seguinte pergunta para ela. Fafá, você tem uma voz belíssima, você canta muito bem. A pergunta é o seguinte, você quer aproveitar, você quer receber música para você fazer um sucesso com ela agora, para o Brasil inteiro te conhecer, para você ficar muito bem de vida, seja sincera. Tá? Porque você está começando a carreira agora, Fafá. Ou você gostaria de começar a sua carreira, mesmo sem fazer grande sucesso, mas que você vai construindo uma carreira para um dia você ficar na história do Brasil. Exato. Ela falou, essa segunda aí. Era o que eu escolheria também, sem sombra de dúvidas, com também? certeza. Com certeza, porque... Que muita gente está buscando o sucesso imediato, estronda com aquela música. Mas assim como a gente estava falando antes dos influenciadores, a internet, ela te bota no alto muito rápido, mas ela te destrói na mesma velocidade. Então, será que vale a pena subir assim tão grande com um single, um hit que está em todas as... todo mundo está cantando, mas amanhã quem é você? Perfeito. Será que não é melhor
galgar e construir aos pouquinhos. Isso Criar um público que se identifica com você. sólido, um Tem público muita gente que vai se sólido. identificar com você. Exato, principalmente quando eu vivo a minha verdade. Alguém vai se conectar com o que eu tenho para Não dizer. importa o todo mundo é todo mundo. Eu quero quem eu conectar pelo coração, hein, sabe? Sempre tem alguém que vai ficar muito próximo daquilo que você sente. Eu vive. tenho certeza. É muita gente. Vai ter público. Claro, perfeito, legal, tá vendo? Muito bem explicado aí. Tá vendo, gente? Isso aqui que é maravilhoso. Vamos aqui, ó, mais uma outra informação aqui. O programa hoje tá maravilhoso, ó. Quem é considerado moderadamente ou gravemente imunocomprometido? Peraí, gente, vamos lá. Trava-língua. É um trava-língua. Ei, conta aí pra gente, vai. Vamos Conta lá. pra gente, doutor. Então, fazendo um gancho até com a pergunta anterior, né, da influenza, lembra que a gente falou que o idoso tem o sistema imunológico senil, isso causa um grau de imunocomprometimento, né? Então, o sistema imunológico já não funciona mais da maneira adequada. Agora, tem alguns outros contextos que tornam o indivíduo imunocomprometido, que pode ser grave ou moderado. Então, tanto um contexto, como eu falei, a idade, é um contexto, os extremos de idade, medicamentos podem trazer comprometimento da imunidade. Então, por exemplo, quimioterapia, né, pacientes com câncer, tanto o contexto da doença oncológica, ou seja, do próprio câncer, traz comprometimento imune, mas o tratamento para ela com quimioterápicos, que vão diminuir a capacidade do sistema imunológico de agir, né, propositalmente, ele abre porta para outras infecções, certo? A radioterapia é outra coisa que faz o paciente ser imunocomprometido, tá? Outras doenças tornam o paciente imunocomprometido. Então, por exemplo, uma clássica são as pessoas vivendo com HIV/AIDS. O HIV é uma doença que, sabidamente, ela compromete o sistema imunológico. E aí, dependendo do tempo de doença, de como esse paciente se trata, se toma direito o remédio, o status imunológico dele pode ser pior ou pode ser melhor, tá? Então, quando que a gente considera, quais os cenários que a gente considera que é o imunocomprometido, ou seja, o sistema imunológico gravemente comprometido? Quimioterapia, como eu falei, é o primeiro. Transplantados, tanto os transplantados que a gente chama de órgãos sólidos, que é rim, coração, pulmão, fígado, bem como os transplantados de medula óssea, que hoje em dia se fala transplante de células tronco hematopoéticas. Esses indivíduos são os considerados mais gravemente imunocomprometidos. Esse povo que está fazendo muito essa redução, como é que chama? Aquela do estômago? Bariátrica. Ela também pode entrar um pouco nessa sala aí também? Olha, pode a depender do grau se isso causar um grau de desnutrição a partir da cirurgia, e isso é algo que precisa tomar bastante cuidado, né? Então, quem faz cirurgia bariátrica, ele tem um protocolo a ser seguido depois, né? Tanto para evitar desnutrição quanto para evitar comprometimento com relação à diminuição de algumas vitaminas que deixam de ser absorvidas a partir dessa cirurgia. Então, tem algumas cirurgias bariátricas que o indivíduo precisa repor algumas vitaminas para o resto da vida. Então, a depender de como se segue num pós-bariátrica, esse indivíduo pode sim ter comprometimento imunológico. Então, o estilo de vida também pode comprometer. Totalmente. Né? Dietas mais inflamadas, dormir mal, privação de sono, né? Então, esses são os clássicos do imunocomprometimento, né? A privação de sono, tanto quanto a dieta, eles tornam esse indivíduo mais inflamado. E contextos inflamatórios crônicos podem levar a comprometimento Agora, tem uma questão aí que isso me chamou muita atenção. O senhor colocou a questão muitas vezes da idade, né? Um homem ou uma mulher chega depois dos 60 anos, já tem essa parte da sua imunológica, dá uma diminuída. E a gente fala hoje muito o que é uma outra conversa, a gente fala, mas a partir de que momento o homem começa a ser considerado velho, né? E a mulher também. Às vezes você olha fisicamente, a pessoa tá bombadinha, tá bonita, você olha um Tom Cruise, um George Clooney, Americaninha, eu e outros aqui que tá, né? Outros aqui não, nós aqui, cinquentões. Pô, tá super bem, bom, mas bem por fora. Mas o nosso organismo, eu entendo, aí é uma conversa longa, se você teve uma vida bacana desde antes, você pode entrar no 60 e tá com a imunidade bem alta. Seu idoso jovem. Mas normalmente não é assim, né? Normalmente se você não tem essa vida já preparada antes... Chegou nos 60 anos, cara, já vai dando tchau à felicidade. E aí você combina fatores, né?
Porque aí, além de ter esse comprometimento imunológico inerente da idade, né? Que você já está mais velho, sistema imunológico senil, se você não teve uma vida com qualidade, né, e um estilo de vida adequado até lá, você acumulou doenças crônicas que pioram esse contexto de comprometimento imunológico. Então, diabetes, problema no coração, né, cardiopatias ou problemas respiratórios crônicos, tudo isso traz comprometimento imunológico. Perfeito, legal. Tá vendo? Gostou do doutor? Tô amando ele aqui. Vamos aqui a outra aqui, ó. Dá uma olhada aqui, minha gente. Qual é a importância da arte na vida do ser humano? Ô, meu querido, essa aí, a arte, ó, eu ouso dizer que é muito importante, hein? Total, né? Muito, cara. É muito importante. Fala um pouquinho pra nós. Muito importante. Você pega, por exemplo, na época da pandemia, o que te saciava? Era a música que você ouvia, era o filme com o artista que você estava vendo. Né? Então, a arte, ela tá na nossa vida o tempo inteiro. E sabe quem que me tornou artista? Quem? A Igreja Católica. O quê? Acredita? Foi mesmo? Sim, porque desde lá eu morava no interior de São Paulo, uma cidadezinha chamada Primavera. Beijo pra Primavera, minha mãe tá lá ainda, Dona Eva. Ei, povo de Primavera, tamo junto aí. Interior de São Paulo. Mãezinha do Isildo. A Dona Eva. E assim, eram 8 mil habitantes. E assim, lá não tinha nada, né? Então o padre, eu era do grupo de jovens, né? Pastoral da Juventude e tudo mais. E aí o padre falou assim, vamos criar a Via Sacra pra gente começar a trazer o pessoal mais para a igreja e tal, e a gente fazia todas as apresentações de Via Sacra, né? A gente fez uma, eu fiz uma, e aí lotou tudo, e conforme os anos ia passando, ia lotando cada vez mais. As igrejas protestantes, elas vinham assistir, com o tempo foi crescendo, a gente teve que transferir para o estádio, né? E aí era uma igreja, assim, simples, né? Como que a gente ia gravar? A gente ia na rádio da cidade e gravava naqueles CDs, sabe? E aí eu rezava muito pra na hora da gravação, porque era tudo dublado, né? A gente só ficava mexer a boca, não enroscar, mas... Isso. Aí toda hora tinha lá, Maria, meu filho! Era muito trabalho. Acontecia muito isso, mas foi lá, entendeu? Foi lá que eu escrevi, que eu dirigi, e eu fui igual a Clarissa, né? Eu fiz direito também. Sou Agora, formado em pena, direito. né, Isildo, que infelizmente, por exemplo, teatro. Teatro é uma das artes mais antigas. Cara, que é uma das mais belas para quem tem a oportunidade de conhecer o mundo do teatro, né? Sim. Só que, infelizmente, a gente vê até hoje o pessoal falar mais de teatro aqui nas grandes metrópoles, mas, infelizmente, ela está um pouco longe da realidade da população, né, cara? Sim, mas ainda existem teatros com preços populares, né? Por exemplo, eu sou da família do Teatro Bibi Ferreira, né? Tô lá, faço 5 espetáculos infantis lá, trabalho com bastante teatro infantil, e nós temos muito preços populares. A gente também trabalha de vez em quando com ONG, queria dar um beijo para a ONG Mais também, que está sempre lá com a gente, e com precinhos, por exemplo, a gente combina R$5, R$10 em algumas sessões para ter acesso, e você não tem noção de como isso é gratificante. A criança que nunca assistiu, as últimas que foram eram refugiados, né, que chegaram aqui no Brasil. Então, ela abraçando, tipo assim, esquece o Isildo, lá é o Lobo Mau, é o Leão do Mágico de Oz que eu faço, que eles querem abraçar ali, para você ver como que é impactante. Né? A gente trabalha muito, tem muitas pessoas especiais que vão. Nós temos um cara lá com 50 anos de idade, que assim, ele vai 2 vezes por mês assistir o espetáculo. E uma vez ele caiu e lesionou a coluna. E ele pediu para a mãe dele falar assim, por favor, fala pro Lobo Mau não ficar triste, porque eu não vou poder ir. Olha para você ver como que é impactante. Como é impactante essa arte na vida dele. Né? Gente, maravilhoso, né? Que bacana, gostei muito. Uma vez o Antônio Fagundes falou uma coisa legal que eu gostei muito. Eu tenho um termo que você pode achar estranho. Ele falou assim, como é que foi a tua peça? Foi bosta. Bosta? Mas por que você estava... É porque diz que antigamente os cavalos, o pessoal chegava na porta do teatro e quanto mais tinha gente chegando, ficava... Isso, por isso que a gente deseja a merda, né? É merda, né? É por isso, é merda, não é bosta, gente, é merda. Falei errado. Mas aí é uma trocadilha quando é tudo a mesma coisa. Exatamente é tudo isso. a mesma coisa. Exatamente. Mas aí é porque mostrava que a pessoa estava curtindo muito tempo. Quanto mais cocô tivesse na frente, mais gente tinha ido. Eu achava estranho a pessoa falar. Tem o quebra-perna. Né? Mas é isso. Procrastinação. O que é? Isso aí, ó. E como vencer o hábito
de adiar tarefas. Exatamente. Mirinha, primeira coisa, procrastinação. Empurrar com a barriga. Amanhã eu faço, Adiar. depois eu faço, amanhã eu volto pra academia, amanhã eu começo minha dieta. É mais ou menos assim, sabe? Segunda-feira eu começo, você entendeu? E a gente faz isso, né? Com aquelas coisas que a gente tem muito medo. Medo, às vezes, de não dar conta. Por exemplo, às vezes a pessoa tem um sonho muito grande. Então ela fala, vou criar um trabalho, eu quero ser sucesso. E às vezes, só de você pensar naquele tamanho imenso, você já começa a pensar assim, nossa, eu vou ter todo esse trabalho, nossa, eu não vou ter fôlego, eu não vou ter energia para dar conta de tudo isso. Então, às vezes, o medo de fracassar ou o medo de não dar conta, ele vem por conta dessa meta muito grande que a gente coloca na nossa cabeça. Então, um dos segredos que uma dica, né, é dividir essa meta. Por exemplo, a pessoa fala assim, eu quero 1 milhão. Só que você fala, nossa, eu não tenho nem 100 reais, como é que eu vou fazer 1 milhão, né? Então, o ideal é você diminuir essas metas, dividir num período de tempo, organizar o seu dia e planejar. Como fez a Clarissa. Isso. Então, por exemplo, ao invés da pessoa falar assim, eu quero ir para academia, eu vou treinar 2 horas, você fala assim, não, eu vou lá fazer 5 minutos de esteira. Perfeito. Sabe, eu só tenho que chegar, entendeu? Então, assim, ela diminui a meta e diminui o esforço, a sensação de esforço. Depois é o seguinte, ela não tem que pensar, ela só tem que fazer. Então, ela organiza e planeja o dia, né? Então, ela deixa tudo organizadinho para na hora não ter que pensar, porque se ela pensar, ela desiste, porque nós somos criativos. Então, a gente inventa uma desculpa para não ir. Então, a gente fala assim, eu tô muito cansado hoje, nossa, eu tô com a minha perna doendo, está frio demais, estou quase gripando. Então, assim, a gente começa a inventar várias desculpas para não fazer. Isso acontece em todas as áreas da vida, na dieta, na ginástica, no trabalho, em qualquer coisa, né? A gente tem muito medo da responsabilidade do compromisso. Perfeito. Sabe? Gostei muito da sua explicação. Tá vendo, gente? Tá aí, ó. Que pena que o nosso tempo já acabou. Eu agradeço muito aqui o nosso querido doutor Daniel. Daniel, você vai voltar aqui. Eu que agradeço. Demais, Obrigado. Deus abençoe. Foi ótimo. Obrigado. Obrigado pelas suas explicações. Mirinha, você é a nossa. Você é nossa, filha. Padre. Você é nossa. Eu amei você sempre. Eu amo você também, Padre. Clarissa, você é maravilhosa. Muito obrigada, Padre. Parabéns pela sua Obrigada. coragem, né? Você não procrastina. Como é que é? Não procrastinou. Não deixou para amanhã. Deus abençoe você, doutor. Nosso querido Isildo, ator e influencer. Ó, vamos encerrar com uma música dela, né? Agora vamos escutar ela cantando. Olha que beleza. Que Deus abençoe você no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tchau, meu povo.